México melhorou muito a imagem que deixou há alguns dias contra Portugal no amistoso disputado no Estádio Azteca. E acabou empatando hoje com a Bélgica, esse amistoso que acabou sendo disputado em Chicago. Mas a verdade é que a seleção mexicana hoje deixou uma imagem melhor. Hoje deixou uma imagem melhor do que foi. O último amistoso nada mais nada menos do que contra a seleção de Portugal. Depois do que foi um amistoso há alguns dias contra a seleção de Portugal, que jogou em ritmo lento e só por momentos acelerou um pouco, hoje a história foi diferente. Há algumas nuances, não estamos dizendo que houve uma mudança radical, mas sim uma mudança positiva do último jogo para a partida que o México disputou esta noite contra a Bélgica em Chicago. Existe uma realidade. O nível de exigência não é o mesmo quando o México enfrenta Portugal e quando enfrenta a Bélgica. Primeiro, estamos falando de uma seleção como Portugal, claramente candidata a estar pelo menos entre as 4 melhores da próxima Copa do Mundo. E do outro lado, temos uma Bélgica que talvez esteja em uma de suas últimas Copas do Mundo, com alguns jogadores daquela famosa geração dourada. Chamou em alguns meios que a seleção da Bélgica é que a geração de jogadores que a Bélgica revelou nos últimos 10 a 14 anos. Há alguns que já não fazem mais parte desta lista, já não fazem mais parte nem mesmo do futebol profissional, como é o caso do Eden Hazard, que fez parte desse processo que a seleção da Bélgica teve, e hoje já não está mais. Mas muitos chegam ao fim de suas carreiras. Por isso a Bélgica também precisa se renovar com alguns nomes como De Ketelaere e por isso mesmo outro também, Luque Bacchio, que é quem acaba marcando o gol. Tielemans, que principalmente após a queda de rendimento que tiveram primeiro Witsel, depois Meunier, acabou conquistando seu espaço. Tielemans é hoje um dos grandes meio-campistas da Premier League. Não está no top 5, mas ainda assim é destaque. Mas diante de tudo isso, o que quero destacar é que mesmo jogando contra uma seleção europeia, que tem uma margem de manobra diferente em relação ao que pode ser, hoje o México fez um jogo equilibrado contra a Bósnia, que se classificou para a Copa do Mundo eliminando a Itália, com todo respeito à Bósnia. Mas não é uma seleção de menor expressão entre as europeias. É um bom parâmetro, é uma medida muito boa que o México teve hoje, nada mais nada menos do que contra a seleção da Bélgica, e que termina com um empate, onde mesmo assim, mesmo no decorrer dos 90 minutos, é preciso destacar que a seleção mexicana fez uma grande partida. Acabou caindo no final, imagino eu, por conta do desgaste físico que essa seleção teve. O que fica claro para mim é que essa seleção precisa ter algo em mente. Na meta desse time e toda vez que entrar em campo, acima da porta do vestiário. No vestiário tem que estar a palavra luta. Se o México acha que, por mais que tenha uma idiosincrasia futebolística, por mais que tente manter uma identidade, que vai conseguir jogar futebol no sentido de tentar ficar com a bola, com essa identidade futebolística que o México tenta respeitar ultimamente, está completamente enganado. O México sabe que para vencer precisa jogar futebol e lutar. Esse time mexicano também tem que lutar. Gostei do que vi no final, com o México se reagrupando quando evidentemente começou a ficar sem energia. Quando evidentemente as modificações acabaram mudando a cara da seleção da Bélgica para melhor. E por isso quero destacar isso. Se o México tem consciência de que é um time que tem material para jogar um bom futebol, também precisa saber que tem que lutar para se manter, sobreviver nesta Copa do Mundo. É uma seleção que pode fazer uma grande Copa do Mundo. O que é fazer uma grande Copa do Mundo? Para mim, com o elenco que tem, o México chegar às oitavas já é uma boa Copa do Mundo. Depois, talvez não seja a expectativa que o povo mexicano, o torcedor mexicano gostaria de ter. Mas é o que eu vejo hoje. Hoje, no México, vejo uma seleção que com garra e com futebol pode chegar tranquilamente às oitavas de final. Depois, uma vez que você chega às oitavas, uma vez que você chega nessa fase, vai depender muito do adversário que você pegar. Porque se o México tiver que jogar contra um dos melhores adversários europeus desta Copa do Mundo, e vamos falar claramente que o México chegou até onde pôde,
e que não dava para fazer muito mais. Agora, se por alguma dessas casualidades tiver que jogar contra uma seleção como a Áustria e acabar sendo eliminado, vai acabar sendo uma pena, pois teria chegado muito perto das quartas de final. Dessas quartas de final, que são tão difíceis de alcançar para o futebol mexicano e para a seleção mexicana, o fato é que o México também, com esse 11 que entrou em campo hoje, a verdade é o 11 que o México apresentou hoje, para mim se aproxima muito do melhor 11 que o México pode colocar. Vocês aí do outro lado podem ter suas mudanças. Claro que haverá mudanças, certamente para Javier Aguirre pensando na lista da Copa do Mundo. Mas eu acho que a diferença que o México pode fazer não vem tanto das mudanças no 11 inicial. Eu acho que a diferença pode ser para pior. Preciso realmente dizer isso ao torcedor mexicano. A diferença negativa que o México tem é que provavelmente muitos dos times que vai enfrentar têm um elenco melhor. Talvez não haja tanta diferença em um time titular, mas eu acho que é no banco que vai estar a qualidade que pode tirar o México de uma Copa do Mundo. Não vejo jogadores que entrem e façam muita diferença vindo do banco de reservas para o México. E também não há jogadores que eu ache que nesse time mexicano sejam intocáveis. Eu acho que se o técnico da seleção acabar tratando os jogadores de igual para igual, eu acho que o México, com essa competição interna, pode criar um clima competitivo que os leve longe na Copa do Mundo. Agora, se os 11 titulares o técnico deixa claro para eles que são eles os titulares e não se cria essa competição dentro do grupo, é muito provável que o México acabe fazendo uma Copa do Mundo que acabe sendo decepcionante. E por último, se esse time pensa que é só movimentando a bola e tentando encontrar os espaços, vai fazer uma boa Copa do Mundo. Também está enganado. É um time que, quando perder a bola, vai ter que ir em cada bola como se fosse a última, porque tecnicamente o México não tem nada de sobra. Não tem nada de sobra. Mas o fato de não ter nada de sobra não quer dizer que seja um time que vá para perder. Não. E se menosprezar. É completamente o contrário. Tem um nível exato para tentar jogar futebol, fazer um bom papel. E o nível exato, como? Para não relaxar. Saber que tem que dar 110% para fazer uma grande Copa do Mundo e chegar pelo menos entre os 8 melhores. Depois, isso no futebol não depende só dos jogadores que estão em campo. Também depende da inteligência que pode vir do banco de reservas, seja com substituições ou na preparação dos jogos. O fato é que o México, mesmo contra uma Bélgica que é consideravelmente inferior às Bélgicas anteriores, dos últimos mundiais, acabou sendo uma boa atuação contra uma boa seleção do futebol europeu. E isso não deve diminuir o valor do México. Aqui, eu acho que o que precisa ser valorizado é o resultado do México. E, em todo caso, se for para diminuir o valor de alguém, é da Bélgica, não da seleção mexicana. O México continua sua preparação para a próxima Copa do Mundo. Na verdade, a atuação que teve hoje me parece que foi correto. Passou uma boa imagem. O México melhorou sua imagem hoje. Eu acho que o México tinha possibilidades de chegar melhor à Copa do Mundo. Chegar melhor à Copa do Mundo não significa só que há jogadores que caíram de nível, ou que não têm o nível que a gente esperaria para a Copa do Mundo. Mas também, no nível coletivo, acho que o México poderia ter chegado a esta próxima Copa do Mundo jogando um pouco melhor. Isso não quer dizer que a Copa do Mundo esteja perdida para o México, nem de longe. Às vezes, quando o leme do navio é ajustado no momento certo, isso não significa que o navio vai afundar. Isso é o que está acontecendo com o time do Aguirre. A mudança de rumo ocorre no momento certo. Restam 2 amistosos importantes. A gestão esportiva do técnico e dos jogadores da seleção é muito importante. Mas se o México se comprometer nesse tempo que resta, pode chegar bem na próxima Copa do Mundo. E de fato tenta ou pelo menos pode manter uma regularidade a partir do esforço, da inteligência, taticamente também no jogo, como mostrou hoje. Além de que o gol vem de uma bola parada, que realmente a bola parada da qual sai o gol acaba ficando um pouco embolada. Mas me parece que o México, com um goleiro como o Tala depois, me parece que tanto Vázquez quanto Montes são jogadores fortes na defesa.
Depois, Quiñones me parece um pouco a alma do ataque desse time. Tem essa mudança de ritmo que falta para um time como o México. Agora, depois. O que precisa ser dito é que Lira e Fidalgo meio que se sobrepõem, meio que se chocam. Acho que o próprio Fidalgo poderia jogar no lugar do Lira. E no meio colocar outro tipo de jogador, um jogador com outras características. Mas o fato é que me parece que a equipe do México está bem montada. Podemos observar algumas mudanças. Sim, dá para fazer uma ou outra mudança. Em vez de Pineda jogar pela direita, Alvarado poderia jogar. Mas a verdade é que não tem muito mais em relação a isso. Sim, talvez uma mudança significativa poderia ser tirar um meio-campista e colocar outro atacante. Isso sim poderia ser uma mudança significativa. Agora, eu acho que aí perderia um pouco mais de jogo. No meio, que é um pouco a alma do time, está a posse de bola. Mas enfim, não muito além disso. Espero que tenham gostado da reação a esse empate entre México e Bélgica. Já reagimos ao jogo anterior contra Portugal e agora contra a Bélgica. Te convido a deixar seu like, comentar, se inscrever e a gente se vê na próxima. Com mais reações, com mais análises aqui no canal Falso no EV TV.